CGzeiros de coiote, bebedores de mobil velho, Big Trailzeiro cai parado. Essas são as denominações de vocês, mas e as denominações das motocas? Muitas vezes o título que a gente dá, o rótulo que a gente dá para as motos soam meio estranho, né? Chegam a doer os ouvidos. Isso quando é aplicado a determinadas motos específicas, então toda essa história de denominação de motos é no mínimo polêmica. Hoje vamos debater um pouco sobre isso aqui, explicar um pouco as origens e até filosofar entre a gente, debater sobre por que alguns modelos acabam doendo nos ouvidos quando a gente rotula eles. Vem com a gente, solta essa vinheta e vamos nessa. A gente pode começar, por exemplo, falando de crossover, que é um tipo de moto, uma denominação de moto que é super moderna, a gente não vê por aí há tanto tempo quanto a gente vê as pessoas chamando de Big Trail, ou de Custom, ou qualquer outro estilo, ou Naked, esportivo e tal. Crossover é um troço relativamente moderno. Eu lembro de ouvir pela primeira vez há não muito tempo, tipo 5 anos atrás. O ouvido começou a sangrar. Crossover? Que é isso? É mais um estilo de moto? Aí quando falaram pra mim o que era crossover e para explicar apontaram para uma NC 750, aí continuou não fazendo muito sentido, mas eu acabei adotando por falta de um nome melhor para chamar aquele tipo de moto. Falei, não faz tanto sentido, mas um pouco de sentido faz. Para mim esse nome não dói tanto no ouvido, né? Eu gosto até mais desse nome do que do nome Big Trail, por exemplo. E aí eu sendo mais polêmico ainda, eu acredito que a gente pode chamar o que a gente chama hoje de Big Trail de crossover. Por quê? Senta que lá vem a história. A primeira vez que eu ouvi falar a palavra crossover era ali na minha adolescência, quando eu ouvia thrash metal e ouvia hardcore também. E tinha algumas bandas ali dos anos 80 que faziam a mistura do thrash metal com o hardcore, né? Então essa mistura seria o crossover, né? Então o crossover ele é justamente quando você pega um estilo e mistura com outro, né? Tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As Big Trails, em sua grande maioria, elas foram feitas para andar tanto na estrada quanto no off-road. Eu diria dizer que nenhuma Big Trail foi desenvolvida para fazer só o off-road. Porque se ela fosse feita só para o off-road, aí sim eu chamaria de Big Trail sem doer um pouco o meu ouvido, né? E para ser Big Trail ainda tem que ser big, né? Só os motores realmente grandes, né? E se não for big, é só trail. Ou seja, quando a gente fala de Africa Twin, que tem uma pegada realmente off-road, né? Que inclusive um outro termo que é bem usado e que eu gosto desse termo é o Dual Sport. E o Dual Sport, se você parar para pensar, ele tem a mesma origem do crossover, né? Dual, né? Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando se fala Big Trail, para mim, se eu fosse parar para pensar e falar de uma forma um pouco mais tranquila, sem dó de falar, eu chamaria, por exemplo, uma Husqvarna 701 Enduro, porque basicamente essa moto foi mais feita praticamente só pro trail mesmo, e ela tem um motor grande, né? Um Big de 700 cilindradas ali, monocilíndrico no caso dela, e aí sim daria para chamar de Big Trail. Mas enfim, a gente não tá aqui para cagar regra nem nada, né? A gente tá aqui para questionar esses termos, né? É usual chamar de Big Trail, a gente chama aqui GS 1200 de Big Trail, a gente chama Tiger 1200 de Big Trail, a gente só não chama de Big Trail as que tem cara de Big Trail, mas não tem um motor muito grande, como por exemplo a Versys 300, né? Exato, você sabia que durante muito tempo a XT 660R foi chamada de Big Trail, porque durante muito tempo foi algo mais próximo de uma Big Trail que o Brasil teve. A realidade de ter uma BMW ainda era muito distante, uma Triumph mais distante ainda. A XT era a Big Trail que a gente tinha e durante muito tempo foi mais... A melhor definição de Big Trail que o mercado brasileiro viu foi aquela belíssima moto. Só que o que acontece uma vez que você não tem mais só ela ali? Uma vez que o mercado está infestado de motos maiores que ela, tem 1.200 Big Trail. E aí, ela deixa de ser Big Trail? Ou aquelas motos maiores passam a ser outra coisa? Passam a ser Maxi Trail, por exemplo. Quando eu li isso aí uma vez, meu ouvido também começou a sangrar. Porque eu falei, o pessoal tá inventando mais uma coisa, cara. Já tem a Big Trail, ainda tem que ter a Maxi Trail agora. O buraco é mais embaixo, velho. A discussão ela é muito profunda. E a gente, como ser humano, tá querendo sempre classificar alguma coisa. Sempre colocar aquela tag. É claro, é assim que a nossa cabeça trabalha. A gente precisa rotular as coisas. E o mercado precisa disso para vender. E o mercado precisa disso para vender. Mas olha só, o mercado ele é muito esperto, ele é muito mais esperto do que o consumidor, às vezes. Onde eu tô querendo dizer com isso? Pô, antes que as pessoas me joguem pedra e falem seu vendido, seu comprado, qualquer coisa desse tipo.
O que eu tô querendo dizer é que nós, como público e nós, como consumidor, às vezes a gente tem a mania de confundir mais ainda coisas que a gente não vê as montadoras fazendo. Entra lá no site da BMW, por exemplo, você vai procurar as Big Trail, só tem um nome descrevendo toda a linhagem de GS, e esse nome é Adventure. Não importa se é a 310 ou se é a 1250. Beleza? É assim que ela quer que essas motos sejam vendidas, é assim que ela quer que essas motos sejam vistas. E é assim que a gente vê elas, porque são motos de aventura. Olha só, outro nome legal até que funciona, Touring. Beleza? Qual que é a tradução de Touring? Tour, me ajuda aí. Turistar? Turistar? Boa, boa, matou a pau. Você vai turistar com a moto, então você vai conhecer novos lugares, novas regiões. Só que você leva isso para uma realidade da Harley Davidson, eles têm lá uma linha de motos que se chama Touring, que não tem nada a ver com as Big Trail. E que nós, por nossa vez, a gente chama de Custom, que também, só para confundir um pouco mais a cabeça de todo mundo aqui, não tem nada a ver com o que outros mercados no mundo chamam. Que essas motos são chamadas de Custom, principalmente por nós aqui no Brasil, por uma série de fatores que a gente pode até destrinchar aí mais no futuro, nos próximos minutos do vídeo. Mas o fato é que na maioria das regiões do mundo, uma moto Custom como que a gente conhece, é chamada de Cruiser, de Roadster, principalmente de Cruiser, né? Mas vai lá, tem 300 nomes. Custom não é um deles. É interessante ver que, por exemplo, a Honda tem a Goldwing como uma Touring, e no caso da Honda eles chamam até um pouco diferente, esse nome é Tourer, né? Eles têm uma pequena diferença ali no nome. Só para não ficar igual, né? Só para não ficar igual. As Harleys chamam as CVOs e essas que têm um apelo mais para viagem, né? Que tem muito bagageiro, que tem muito recurso eletrônico, aquele painel gigante, um motor gigante também. Eles chamam elas de Touring. Nem só essas enormes aí, CVO, não. Uma Road King já se enquadra na categoria Touring. E até aquelas motos, por exemplo, aquelas Triumphs que até já saíram de linha, né? Que Sim, são que tem Trophy. que tem até um outro nome para isso, né? Que era o Adventure Sport. Como é que é? É Sport? Você tá falando de Tiger 1050 Sport? É. Que vai se mesmo estilo de uma multistrada, mesmo Isso. estilo de uma BMW Como é que é o nome? S1000, Tem uma denominação Sport pra isso. Touring. Sport Touring. Ainda tem essas motos que são chamadas mais de Sport Touring. Muito louco, né? Realmente. Que também são chamadas de crossover. Aí a gente também voltou são pro chamadas de crossover. É isso. Então, é porque assim, a gente acaba pegando motos que tem alguma coisa em comum uma com a outra, por exemplo, BMWs Big Trail, que tem a mesma coisa em comum com Harleys, que é a capacidade de pegar a estrada com conforto, porém com propostas de motos completamente diferentes, com suspensões completamente diferentes, motores diferentes e tudo muito diferente. Mas tem isso em comum para serem chamadas de Touring. É muito louco. Mas aí vamos cair então nas Customs, Cruisers, Roadsters. Qual é o certo, afinal de contas, né, velho? Aqui no Brasil a gente está acostumado a chamar toda moto que parece Harley de Custom. Mas quando é que começou essa história, velho? Por que a gente chama de Custom e por que teoricamente esse nome tá errado? Errado não tá, pô. Se tanta gente fala assim, é uma coisa que a gente já adotou. Então, quem somos nós para dizer o que é o certo e o que é errado? Não estamos querendo mudar nada, reinventar a roda, chegar lá e fazer um projeto de lei para dizer que a partir de agora não vai poder ser chamado mais de Custom. Claro que não, nós vamos continuar chamando de Custom. E quem não quiser chamar de Custom, tá aí, pode chamar de Cruiser. Desde ali dos anos 70, quando principalmente a Honda e outras grandes montadoras japonesas começaram a fazer motocicletas mais voltados para atrair a atenção do público norte-americano, e aí começou aquela coisa de colocar uma coisa que na interpretação deles foi mais se aproximando de uma proposta de uma cruiser americana, legítima cruiser americana. Das Harleys e das Indians. Né? Exatamente. E aí foi aí quando surgiram várias CBs de diversas cilindradas, seja 2 cilindros, 4 cilindros, com denominação Custom. E aí isso esbarrou aqui também, pegamos uma rebarba disso aqui no Brasil, quantas CBs, seja lá os números, Custom tivemos aqui. Então começou a ficar comum ver aquela plaquinha lateral ali com o nome Custom embaixo. E aí você viu uma moto que não era uma Harley, a Harley ainda estava longe de vir para o Brasil nessa altura do campeonato, nessa época, apenas por importação, e ainda era um sonho muito distante. É um sonho muito distante de todos nós, até hoje em dia, né, em 2020. Mas então na década de 80 era mais ainda, porque era um sonho e você não tinha concessionária. Hoje só tem a concessionária, mas você continua sem poder comprar a moto. Mas aí você já tinha lá uma moto que não era uma Harley, mas se aproximava de uma Custom. Falou, pô, isso aí é uma Harley, mas não era uma Harley. Era uma moto que Custom. Era uma Honda, era uma CB Kawasaki 750 ou qualquer outra moto japonesa, na maioria das vezes, que tinha essa denominação para entrar no mercado americano. Agora, claro que lá nos Estados Unidos, quando se escuta a palavra Custom, ela tem muito mais a ver com todo um rolê de moto, né? Uma coisa
que está ligada com a custom culture, né? Que é o rolê de customizar as motos, né? De motos que tem um apelo, de repente, mais estético, artístico, relacionado à música, à arte, à tatuagem, essas coisas. Não tem nada menos custom do que uma moto que acabou de sair de fábrica, porque nada pode ser menos custom do que uma moto que foi feita em grande escala, com um grande investimento de uma fábrica. Aquilo ali não foi feito para ter uma individualidade, ela foi feita para ter uma individualidade depois que você pega a sua e faz com a sua o que você quiser. Vai fazer algo, às vezes diferente, às vezes até parecido, e existem estilos de customização que são seguidos pelo mundo inteiro, e aí cada um sabe o caminho que quer levar, e por isso que é um universo tão fascinante. Beleza, estamos habituados aqui no Brasil a chamar de motos que parecem com Harley de custom, mas etimologicamente, se parar pra pensar, talvez não seja muito por aí o caminho. Etimologicamente, isso você foi longe, hein? É, etimologia, mano. Tem polêmica também quando a gente vai denominar uma moto de esportiva. Tem muita gente que não aceita, por exemplo, chamar uma Yamaha R3 de esportiva, justamente porque para ser esportiva, teoricamente, não seria só colocar as carenagens na moto, né? Mas também tem um apelo esportivo no motor muito potente e que seria voltado para o esporte a motor, né? Para corrida, para moto velocidade, né? Então por isso que elas são chamadas de esportivas, né? Por ter esse apelo mais de corrida. Porém, ficou habitual a gente chamar essas motos mais carenadas, que tem essa posição de pilotagem mais agressiva, de esportiva. Então, às vezes, a galera chama a Yamaha R3 de mini esportiva e quando quer se rotular uma S1000RR, por exemplo, já começa a chamar de super esportiva, né? Mas no fim das contas, para mim, é tudo esportiva. No site da KTM, qualquer lugar do mundo onde a RC390 esteja disponível no mercado e vai achar essa moto na seção de Sport Bikes, você vai falar que a KTM está errada? Eles que criaram a moto? Tem gente que é até mais rigoroso nisso, que chama de esportiva realmente só aquela moto que foi feita para pista, para correr, para você levar ali no track day e não tem nenhum tipo de homologação para andar na rua, né? Então, por exemplo, as Racing Replica, né, as CBR-RR, super esportivas e que tem a homologação ali para andar na rua, mas para muita gente só pode chamar de esportiva se for aquele protótipo do MotoGP ou do Superbike, enfim. Muito doido. Então, é muito louco. Para muitas pessoas, mesmo uma RR não poderia ser chamada de moto esportiva. Aí é uma galera muito radical, né? É muito radical, mas tem de tudo, cara. Vamos falar também então das Nakeds, por exemplo, que também gera muita discussão, né, do que pode ser chamado de Naked, o que não pode ser chamado. Se a gente for parar para pensar, as Nakeds começaram simplesmente com um motivo muito simples. Ela tinha o motor exposto, né? Você não lembra, por exemplo, quando a Bonneville, lá em 2012, quando foi lançada aqui no Brasil, foi eleita a Naked do ano por alguma revista qualquer dessas aí, tipo Duas Rodas, sei lá, que sempre elege a moto do ano em diversas categorias. Que é algo para confundir mais a cabeça do pessoal, porque o cara que entende a Naked, ele vai olhar aquela moto e não vai reconhecer, e o cara que entende a clássica moderna, ou seja lá como queira chamar essas motos aí mais standard, vai olhar aquilo ali também não vai reconhecer nela não vai reconhecer nela uma Naked. Então assim, como eu disse anteriormente, toda essa confusão ela foi criada por nós mesmos e a nossa eterna mania de sempre classificar alguma coisa da forma mais entendível. Cada coisa na sua gaveta, cada coisa com uma tagzinha ali embaixo dizendo que é cada... E é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente precisa disso para ter uma conversa, né, com o mínimo de discernimento que seja, para deixar claro quais são as ideias, as coisas precisam de nomes, as características precisam ser agrupadas, mas aí depois de anos e anos e anos, a gente começa a sofrer com isso, e é foda você chegar lá em algum lugar do mundo em que não fale custom, e você não se identificar, porque para você aquilo ali é uma moto custom, mas ninguém vai entender o que você vai falar ali, moto custom, mas essa moto, comprei ela ontem, a moto não tem uma modificação, não é customizada. Não, mas ela é uma moto custom, porque o estilo dela, mas não é custom, porque eu não customizei. E aí essas denominações, de repente, quando a gente está muito habituados com elas, acabam virando coisas que se comportam como regras, né? E aí quando vem motos parecidas com a XADV 750, por exemplo, que é um scooter off-road, aí dá um bug na cabeça da galera, né? Como assim? Essa moto não segue regra nenhuma. Como é que a Honda tem coragem de lançar uma moto que não tem como você rotular ela, sacou? Mas por que a gente tá falando de tudo isso, né? Falando de rótulo e tudo mais? Porque no fim das contas, como o Hugo falou, às vezes é necessário eles pra gente debater e conseguir categorizar elas, mas elas não devem ser nunca empecilhos e obstáculos, né, pra gente fazer as coisas que a gente quer, pra gente customizar as motos, pra gente se identificar como motociclista. E você que tá assistindo esse vídeo, tem algum estilo de moto que você, no mínimo, torce o nariz quando você ouve alguém chamando
rotulando aquela moto naquele determinado estilo, coloca aí nos comentários, vamos continuar esse debate. Vocês discordam também de alguma coisa que a gente falou aqui, de alguma denominação que pra gente faz sentido e pra vocês não faz? Então coloca aí nos comentários, vamos discutir mais sobre isso daí. E também não esquece de passar na nossa loja, pô, compra um adesivo, cara, R$15 um adesivo, mais frete. Quinzão mais frete. Quinzão já ajuda a gente pra caramba. E o material é da hora, hein? É da hora. Pode colar na sua moto, pode colar no capacete, onde você quiser. Eu tô falando da moto, do capacete, porque são lugares que você pode tomar uma chuva e você vai ver, é impressionante o capacete, e a gente espera que ele continue no lugar, mas o adesivo vai continuar no lugar intacto, então pode lavar a moto em vinil, vai durar muito tempo, cara. É muito bom, a qualidade melhor de adesivo que eu já vi até agora, não é porque tá sendo vendida na nossa loja, não. Quer dizer, é também. Mas é porque causa é disso, feito pela Sticker Squid e a gente era fã da Sticker Squid antes de tudo isso. Melhor adesivo que eu vi. E tem vários outros produtos lá também, confira todos, algum vai agradar a vocês e, por favor, faça essa compra. E a gente se vê, então, na semana que vem. Esse foi o Motorama Vlog dessa semana. Muito obrigado por terem assistido. Valeu!